Tem um ditado que diz assim: as palavras são o chicote da alma. Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. E quando a gente fala de palavra, a palavra muitas das vezes ela faz uma cicatriz nos filhos muito mais do que a correia ou a vara, né? Assim, eu às vezes assim, eu fico olhando muito para a minha história, para a minha biografia, porque como eu trabalho com autoconhecimento, e o meu trabalho com autoconhecimento não é só ler sobre autoconhecimento e vir falar para vocês. É a partir desse olhar que eu faço de mim para com mim mesmo, né, comigo, muitas das vezes ali resgatando coisas do meu passado, da minha infância. Então, quando eu olho, né, para a quantidade de vezes que eu apanhei quando eu era pequeno, né, porque o sujeito punha fogo na caixa d'água de manhã, na hora do almoço e de noite, né? E a ferramenta que meu pai tinha, né, a maneira como ele tinha de enquadrar o filho era batendo, né? Mas, de um outro lado, eu observo assim e fico lembrando, né, de algumas falas, tanto da minha mãe quanto dele, algumas falas que deixaram cicatrizes muito mais profundas em mim do que a chinelada que eu tomei. Então, ao longo da minha vida, né, eu fiz no início, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei com 17, eu fiz 17 anos direto, com 4 terapeutas diferentes. E outras coisas, numerologia, astrologia, meditação, muita coisa. Mas o que me deu mais trabalho e o que vem me dando mais trabalho para poder limpar, organizar, né, desinstalar da minha mente, do meu ser, foram mais as palavras ditas do que as chineladas na bunda. As palavras ditas, né, principalmente por nós pais, né, quando a gente fala para o filho, filho, você é assim, você é assado, você é irresponsável, você não sei o quê. E essas palavras que a gente às vezes vai repetindo ali, e muitas das vezes a gente repete sem ter tanta consciência de que você vem falando aquilo, né, com uma certa frequência com o filho, com a filha. Porque a palavra dita com uma determinada intenção, com uma determinada postura de voz corporal, fica marcado ali na gente, né? Cria aquela cicatriz. E aquela cicatriz, para depois a gente refazer, né, como se fosse uma tatuagem, aquela palavra que o pai e a mãe falam, ah, você é assim, você é assado, né? Você não vai dar certo na vida por causa disso, você é muito levado, você é assim. Aí aquilo ali, imagina, falando uma vez, duas vezes, centenas de vezes, aquilo vai virando uma tatuagem assim no nosso coração, na nossa mente, né? Aquilo fica impregnado na gente. Aí depois chega o adulto para a gente poder atender na clínica, na clínica da psicologia, ou às vezes até algum empresário na consultoria, que como eu faço um trabalho um pouco diferente, que envolve tanto a parte econômica quanto a parte da psicologia, aí às vezes eu sento com o empresário que também traz. Aí na hora que a gente entra nas questões mais pessoais, ele mesmo ou ela percebe, ah, então isso aqui é fruto disso. Eu faço um estudo biográfico, que eu comparo a vida pessoal, profissional, em busca ali de comportamento que vem repetindo na vida pessoal, na vida profissional. E quando chega, às vezes, nessa questão mais pessoal, liga, né, algo ali na pessoa, ela fala assim, opa, então tem isso aqui que foi falado, repetido. Então, fiquem muito atentos
as frases, as palavras que podem criar cicatrizes aí nos filhos, cicatrizes que ele vai gastar assim um laser de anos a fio para poder apagar aquilo ali, apagar aquele registro, da mesma maneira que uma tatuagem dá um trabalho horroroso para se apagar depois, e é uma coisa física, né? Agora você imagina essas palavras que vão sendo ditas ali uma vez, 1000 vezes. Imagina para depois apagar isso. O trabalho que dá para a gente com a gente mesmo, na hora que você vai para a terapia, que você senta lá no divã ou com um psicoterapeuta, um psicanalista, um analista, e aí vira para você e fala assim: uai, mas isso que você está se comportando aqui? Será que isso aqui não está parecendo ali com aquela frase que você ouviu do seu pai e da sua mãe tantas centenas de vezes? Então, o que eu quero trazer aqui hoje nessa fala, né, nesse momento, é você parar um pouquinho para se apropriar dessas palavras que você vem repetindo ali, não só com seu filho, com a filha, mas às vezes com você mesmo. Porque às vezes o pai e a mãe já até morreram, mas aquela representação deles está ali internamente em você. E às vezes a gente precisa de uma ajuda para poder ressignificar essa história com o pai, com a mãe, né, com quem esteve mais próximo ali de você, reescrever essas frases, ou né, escrever novas frases ali para você ir reconstruindo, ou consertando, ou reformando aí esse eu interno. Então, fica muito atento. Às vezes, essas palavras vão criar cicatrizes, e essas cicatrizes depois, para poder resolver, é um trabalho gigante. Então é melhor você tomar consciência do que você anda falando para o filho e para a filha, o que você anda repetindo, para lá na frente a pessoa não ter que ficar 20 anos em processo aí de psicoterapia para poder reformar as frases que você está falando hoje para ela. Então é melhor o pai e a mãe tomar consciência e falar assim: opa, né, busca uma ajuda. Se você de repente, né, infelizmente não vem com manual de instruções, a gente tem que se virar. Então, às vezes o pai e a mãe precisa de uma orientação, precisa de uma ajuda, precisa o pai e a mãe ir para um processo psicoterapêutico, fazer uma reforma ali no pai e na mãe, para vocês terem um pouco mais de cuidado, o que vocês falam, como é que fala, né, com a criança, para ela crescer pelo menos com menos cicatrizes, né? Acho que sem cicatriz nenhuma é difícil, mas pelo menos com menos, né? E aí, para ter menos cicatriz, você precisa usar menos determinadas palavras, ou mudar as palavras, ou mudar a forma de falar. Então, isso é autoconhecimento, isso é você, como pai e mãe, começar a olhar mais para dentro, né, de vocês e falar assim: opa, preciso parar de falar isso, preciso mudar de falar, preciso passar a falar de uma outra maneira, ok? Então, pensa um pouquinho sobre isso, como que você pode, né, como que você deve falar ou se comportar para poder ser um pai e uma mãe melhor, que produz menos cicatriz nos filhos.